dia. Que bom ver vocês de novo. Que bom poder se comunicar com você. Muito embora estejamos ainda virtual, mas como nós falamos semana passada, virtual não é o contrário de real. Virtual é o contrário de presencial. Então nós cremos que Deus, que é a realidade do nosso culto, Ele se faz presente nessa manhã. Obrigado por nos receber em sua casa. Pedimos a Deus para que Ele possa falar ao seu coração, Ele possa trazer paz, tranquilidade nesses dias sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Convido você a ir sentado no seu sofá, talvez você esteja até mesmo sentado em sua cama, não sei, em algum ambiente da sua casa. Convido você a pegar sua Bíblia. Gostaria de dar a você alguns segundos para que você pudesse fazer isso junto com a sua família. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, no Salmo de número 100. Isso. Chame o seu filho para perto de você, a sua esposa, o seu esposo. Vamos ler esse salmo juntos. Diz assim o salmista: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus atos com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno e a sua fidelidade permanece por todas as nações. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais uma manhã onde nós nos reunimos em teu nome para bendizer aquele que vive e reina eternamente, aquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos, aquele que recebe glória de anjos, aquele que recebe louvor de toda a natureza, aquele que é Senhor sobre toda a criação. Obrigado, Deus, por essa manhã nos reunirmos em teu nome. Obrigado, Deus, por poder juntar as nossas vozes em louvor, em bendizer o teu nome, engrandecer ao Senhor. Seja digno de toda a glória nessa manhã, Pai. Receba a nossa adoração. Assim nós oramos e bendizemos o teu nome, para a honra e glória do teu santo nome nessa manhã. Vamos louvar ao Senhor, vamos bendizer o nome dele. Convido você em sua casa para fazer isso da melhor forma possível. Que Deus abençoe o nosso louvor nesse momento. Bom dia, igreja! A paz de Cristo, a paz a você que está aí no seu lar nesta manhã. Vamos louvar ao Senhor com alegria, amém? Vamos louvar ao Senhor. Até nas suas palmas. Se puder, afaste o sofá para lá. Levanta o amigo aí que está do seu lado, seu irmão, seu parente, e louve ao Senhor com alegria. Vamos ao que é digno? Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que
um louvor, o Espírito de Deus vem te adorar, mesmo no meu lar. Tu és bem-vindo neste lugar. Amém? Louve com o seu coração. Amém? Senhor, és bem-vindo neste lugar. Abençoe a cada lar que está acompanhando este programa. Amém? Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é a tua majestade. Sempre aos seus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Convide novamente o Senhor. Espírito de Deus, venho te adorar. Grande é a tua majestade. Sempre aos seus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. É tua presença. Tua presença nos alegra. És bem-vindo neste lugar. Deixa a liberdade, a tua verdade reinará. Aleluia! Seja bem-vindo neste lugar, nosso lar, Senhor, nesta manhã. Espírito de Deus, vem te adorar. Grande é a tua majestade. Diga sempre aos seus pés, sempre aos seus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Tua presença. Tua presença nos alegra. És bem-vindo neste lugar. Tens a liberdade, a tua verdade o quê? Senhor, és bem-vindo no nosso lar. Abençoe a nossa família nesta manhã. És bem-vindo aqui em nosso lar. Amém. Amém. E para finalizar, vamos dizer: Senhor, tu vives entre os querubins e nas alturas está o teu trono. E é ali que nós queremos adorar contigo, Senhor. Amém. Tu vives entre os querubins e nas alturas está o teu trono. Teu nome é soberano. Fizeste aqui
vives? Tu vives entre os querubins e nas alturas estão o teu trono. Teu nome é soberano. Fizeste aqui tua tenda e chamaste a Israel, um povo que escolheste para achegar-te a ti. Tu queres que o teu povo te conheça, Senhor. Envolveste com poder neste lugar. Fica à vontade entre nós. Queremos ouvir tua voz. Leva-nos além do santo lugar. Teu corpo vem te louvar, teu santo nome adorar para sempre. Além do véu tu estás, que maravilhas farás, enquanto entramos pelo santo dos santos. Quando tua face eu ver, de novo vou lhe dizer que te amo, Deus. Fala pro Senhor, fica à vontade. Fica à vontade entre nós. Queremos ouvir tua voz enquanto entramos pelo santo dos santos. Teu corpo vem te louvar, teu santo nome adorar para sempre. Além do véu, tu estás, que maravilhas farás, enquanto entramos pelo santo dos santos. Quando tua face eu ver, de novo vou lhe dizer que te amo, Deus. Diga na sua casa agora: Senhor, nós te amamos, te louvamos, entregamos a ti o nosso louvor. Receba como um cheiro suave as vossas narinas. Entregamos o nosso louvor, nosso coração quebrantado diante de ti. Receba, Senhor, e nos abençoe nesta manhã. Te louvamos e te agradecemos. Amém. Querido Deus e amado Pai, louvamos o teu santo nome, aquele que vive entre os querubins na altura, ó Deus. O teu santo nome, ó Deus, é glorificado. Deus e Pai, nessa manhã, Senhor, nós oramos uns pelos outros. Muito embora distanciados, ó Deus, fisicamente, mas nós somos a tua igreja. Fomos chamados, ó Deus, pelo mesmo Pai. Nos tornamos filhos pelo único sacrifício de Cristo Jesus no Calvário. Nessa manhã, Senhor, nós nos lembramos uns dos outros. Essa manhã, Senhor, nós oramos para que a boa mão do Senhor venha sobre o nosso lar, mas não só sobre o nosso lar, sobre o lar de irmãos nossos, queridos, ó Deus, que nesse dia estamos distanciados por circunstâncias, ó Deus, mas o Teu Espírito nos une, nos fazendo lembrar de um único Senhor, de um único Salvador.
Pai amado, obrigado por esses louvores, obrigado, ó Deus, por poder nos render a Ti, por saber que o Senhor é soberano, reina sobre tudo e sobre todos. Nós bendizemos o Teu nome, ó Santo Deus. Oramos para que o bom Espírito do Senhor, Espírito Santo, venha invadir, ó Deus, lares que estão participando desse culto nessa manhã, alcançando vidas, ó Deus, trazendo saúde, trazendo paz sobre o coração aflito, ó Deus. Nós oramos por isso nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Se estivéssemos hoje pela manhã na nossa igreja, nós iríamos dizer: dê um forte abraço na pessoa que está ao seu lado, um aperto de mão, nem se assente ao banco. Mas nós não podemos fazer isso. Mas podemos fazer algo. Olhe para a pessoa que está ao lado de você na sua casa, dê um sorriso, aperte a mão dessa pessoa, porque certamente você pode, e diga para ela: olha, que bom estar aqui junto com você. Meus irmãos, gostaria de fazer alguns anúncios nesse momento. Agradecer a você pela sua fidelidade, pela sua generosidade, as contribuições, os dízimos e ofertas que têm chegado na igreja durante esses dias. Agradecer a você também por se envolver com a ação social da igreja, os utensílios ou os itens, melhor dizendo, sobre aquilo que compõe a cesta básica. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe essa generosidade que está no seu coração, fazendo com que tudo aquilo que nós temos feito nessa igreja não pare, mas tenha continuidade com graça e com generosidade. Gostaria também nesse momento de dar a você a oportunidade de você poder ofertar, contribuir, dizimar nesta casa. Infelizmente, nós não podemos fazer isso de uma forma real, podemos fazer virtual. Se você quiser aproveitar esses momentos agora de fazer uma transferência para a conta da igreja que vai estar aparecendo nesse lado aqui, você pode fazer, ou até mesmo TED, ou durante a semana, se você tem tempo de vir até a igreja e colocar o seu envelope no gasofilaço. Nós agradecemos pela sua generosidade, pela sua fidelidade com a casa do Senhor nesse lugar. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente sobre tudo isso. Abra sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós estaremos lendo do versículo 17 ao versículo 32 de Efésios, capítulo 4. Divida a leitura com a pessoa que está ao seu lado. Faça isso com seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa. Efésios, capítulo 4. Antes de nós lermos o texto, gostaria de falar um pouco sobre a carta de uma forma bem breve. Essa carta, junto com a carta de Romanos, é uma carta onde Paulo tem a preocupação de apresentar um Deus que está chamando pessoas, alcançando pessoas na cidade de Éfeso. Lá no livro de Atos, nós podemos ver quando a mensagem de Cristo chega ao coração daqueles que estão na cidade de Éfeso. Pessoas envolvidas com magias, elas começam a trazer os seus livros de magia e queimar em fogueira. Tamanha era o poder da palavra, do Evangelho, que estava chegando ao coração dessas pessoas. Paulo, agora na carta aos Efésios, ele começa a falar a esses homens o que Deus estava fazendo com eles. Deus estava chamando, convocando, trazendo eles ao conhecimento do Evangelho.
ao ponto do capítulo 1, Paulo dizer que eles estavam sendo chamados para serem santos e irrepreensíveis. E tudo isso para o louvor da glória do Senhor. Como isso estava acontecendo? Paulo vai dizer no capítulo 1 que isso era pela pregação da verdade, que Paulo intitula essa verdade como o Evangelho. A pergunta talvez que nos chega é: por que Deus está fazendo isso? Paulo vai falar no capítulo 2, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados. Esses que estavam ouvindo essa mensagem estavam mortos em delitos e pecados. E Deus, por ser rico em misericórdia, estava alcançando esses pela graça, sendo salvos não por mérito, mas pelo ato gracioso de Deus. No capítulo 3, Paulo vai mostrar que Deus está unindo tanto os gentios como os judeus em um único povo, fazendo isso, edificando, fazendo com que a igreja agora cresça no conhecimento e no cuidado de Deus. Essas pessoas agora estão saindo de um mundo, entrando em outro mundo, como também Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz que Deus os tirou do império das trevas e os transportou para o reino do seu Filho amado. Agora, no capítulo 4, no versículo 17, Paulo está lembrando a esses quem eles eram, quem eles são agora e como eles deveriam viver. Então, no versículo 17, Paulo diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor eu os afirmo, ou eu os insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, proveniente da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, graças nós te damos pela leitura da Tua Palavra. Graças te damos, Senhor, pela exposição da Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que nesses breves minutos o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa, ó Deus, encher a nossa mente graciosamente da verdade do Evangelho,
Pai, que nós possamos caminhar, andar, sermos consolados, instruídos e direcionados por Ele. Assim nós oramos e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Parece que Paulo, ele tem um interesse de dar continuidade àquilo que estava sendo ensinado aos Efésios, lembrando quem eles eram e agora o que eles são. Paulo, no versículo 17, ele começa a conversar com esses irmãos, insistindo com eles, lembrando, mostrando para eles da onde eles tinham vindo e agora para onde eles estavam indo. Ele lembra para que eles não vivessem mais como gentios, como pessoas que não conheciam a Cristo, como aquele modo operante de vida que eles tinham, que Paulo vai dizer que era uma inutilidade no pensamento deles, porque as suas mentes viviam de forma obscurecida e o entendimento separado de Deus. Mas agora eles tinham conhecido ao Senhor. Eles não viviam mais obscurecidos, eles não viviam mais distanciados de Deus. Eles não viviam mais, como Paulo diz, sem a sensibilidade de saber quem é o Senhor, ou vivendo de uma forma depravada, mas eles tinham conhecido a Deus. Eles não deveriam mais viver como viviam, praticando com avidez, com vontade, com um livre desejo de viverem de qualquer espécie de impureza. Mas agora o Evangelho tinha alcançado a eles de forma graciosa. Deus tinha tirado eles do império das trevas. Eles agora não eram mais mortos, mas tinham ressuscitado em Cristo, recebido vida em Cristo. Agora no versículo 20, Paulo diz para eles: todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Aprenderam o quê? O que eles não tinham aprendido? Eles não tinham aprendido para viver dessa maneira, de forma depravada, na ignorância do conhecimento de Deus, na impureza da sua forma de viver, mas agora Cristo tinha alcançado a cada um deles. Lembrando que Paulo diz no capítulo 1, eles tinham sido chamados para serem santos e irrepreensíveis. Por isso Paulo está dizendo no versículo 20, todavia não foi isso que vocês aprenderam, de viver dessa forma depravada. Versículo 21, Paulo vai dizer: de fato vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. E qual é essa verdade? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade proveniente da verdade. O que Paulo queria dizer com isso? Paulo estava mostrando para eles que essa nova caminhada de vida agora era um ato de todos os dias se despir da velha natureza e se revestir da nova natureza. É como alguém que durante um dia de trabalho, ele chega ansioso ou ansiosa em sua casa para tomar um bom banho, tirar aquela roupa suada e revestir a sua vida agora com uma roupa limpa. Paulo estava mostrando para essas pessoas que agora a maneira de viver tinha um outro objetivo, era se despir da velha natureza e se revestir de uma nova natureza que é criada em Cristo, em justiça e santidade. Talvez a pergunta seja a seguinte: como eles deveriam fazer isso? Como eles deveriam a cada dia se despir da velha natureza e se revestir da nova natureza
criada em Cristo, em justiça, em verdade. Paulo, a partir do versículo 25, ele dá algumas orientações a esses irmãos de como eles deveriam viver agora diante de Deus. Não era simplesmente o fato de deixar de fazer algo, mas preencher aquilo que estava sendo deixado de fazer por uma coisa nova em Cristo Jesus. Então ele diz no versículo 25: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. Eu não sei se você consegue perceber que o ato de mudança de vida em Cristo não é simplesmente deixar de fazer algo que nós fazíamos, mas preencher isso que nós fazíamos com algo novo em Cristo Jesus. Por isso Paulo, ele lembra eles, dizendo: olha, se você vivia na mentira, não minta mais, mas agora preencha a mentira com a verdade. Continuando nessa linha, Paulo vai dizer no versículo 26: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Interessante o que Paulo está dizendo. Ele sabe que a ira é algo que pertence ao ser humano. Paulo não despreza esse momento em que às vezes nós nos iramos com alguma coisa, coisas nos chateiam e nós ficamos irados com isso, mas Paulo diz que nós não devemos dar continuidade a esse sentimento. Paulo usa um mecanismo e um pensamento judaico da época, em que coisas que aconteciam durante o dia, eles deveriam ser resolvidos durante esse dia, não deveria ser levado para dentro de casa, não deveria ser levado para um momento do descanso, mas aquilo deveria ser apaziguado. E quando isso não é, meus irmãos, o diabo ele se aproveita. Sabe daquela coisa de a chateação, que ela é postergada para o outro dia? A coisa é pequena, mas às vezes ela se torna algo tão grande. Por isso Paulo diz: olha, tratem disso rapidamente, apaziguem rapidamente isso, para que o diabo não tome lugar. Versículo 28, Paulo vai dizer: o que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. A troca, Paulo está orientando, a troca do bom por aquilo que é correto. Interessante que Paulo também trata, no versículo 29, ele trata da palavra. Ele diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquela que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Quantas pessoas são magoadas, machucadas por uma simples palavra? Algumas pessoas usam até um dito popular, que palavra falada e tapa dito ninguém tira. Você já parou para pensar nisso? Enquanto pessoas se machucam, se magoam por uma simples palavra falada em um momento inadequado. Paulo aqui ele usa a expressão de palavra torpe, palavra de baixo calão, palavras que machucam pessoas. Paulo está dizendo: aquele que foi alcançado por Cristo, aquele que não tem mais a sua vida morta em delitos e pecado, ele pensa nisso, ele pensa 2, 3 vezes antes de falar alguma coisa para alguém. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes nós não precisamos de muita coisa para magoar, para machucar, mas uma simples palavra usada no momento errado, isso pode ferir o coração de alguém. Paulo continua orientando como alguém deve se despir de uma velha natureza e se revestir de uma nova natureza.
No versículo 30 ele vai dizer: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Paulo ele está se reportando ao capítulo 1, dizendo, lembrando a esses irmãos que quando o Evangelho chegou ao coração deles, eles foram selados pelo Espírito Santo. E Paulo está aqui afirmando que o ato de entristecer o Espírito Santo é quando alguém vive de uma maneira como não deveria viver, como alguém que sabe que deve viver agora como alguém que foi regenerado, chamado para ser santo e irrepreensível, e talvez não viva dessa maneira. Paulo está dizendo que quando nós não nos preocupamos com isso, essa é a maneira que nós entristecemos o Espírito Santo. Por isso, Paulo agora, ele vai usar de um imperativo no versículo 31. Ele vai dizer: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Paulo entende que quando nós permitimos que haja amargura em nosso coração, indignação, ira, gritaria, calúnia, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus que habita em mim, habita em você. Por isso agora no versículo 32, Paulo vai dizer: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. A pergunta é: como é que Deus nos perdoou em Cristo Jesus? Parece que Paulo está se voltando para a história do Evangelho. Parece que Paulo quer lembrar a esses como foi que Deus nos perdoou. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Paulo afirma isso. A palavra de Deus diz que nós estávamos distanciados de Deus, nós não o amávamos. Essa mesma palavra diz que Deus nos amou antes mesmo que nós o amássemos. É essa maneira que Deus nos perdoou, quando nós estávamos ainda distanciados dele, quando nós estávamos ainda mortos em delitos e pecado. Foi dessa maneira que Deus nos perdoou. É essa maneira que Paulo está nos ensinando, mostrando a esses irmãos que estão em Éfeso, mostrando para nós como nós devemos ser bondosos, compassivos, perdoando uns aos outros. De que maneira? Mesmo quando alguém tem dívida conosco. E essa é a maneira que Jesus nos ensinou em sua oração. Que ele diz: Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos aquele que cometeu algo contra nós. O que nós podemos extrair desse texto? O que nós podemos aplicar desse texto sobre a nossa vida nessa manhã, em nossa casa, sentado em nosso sofá? O que nós podemos fazer com que esse texto, o que nós podemos tirar desse texto para que ele salte os nossos olhos? Primeira coisa, lembrar que um dia nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas Deus, por ser rico em misericórdia, com muito amor, Ele nos amou, nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Segunda coisa que nós podemos tirar desse texto, que tudo isso começou com a obra do Evangelho, que um dia alcançou o meu coração e alcançou o seu coração, você que está sentado aí no seu sofá. Terceira coisa que nós podemos lembrar e aplicar desse texto sobre as nossas vidas, é que tudo isso foi obra de Cristo Jesus no Calvário. Que tudo isso nos alcançou pela livre vontade de Cristo se entregar por mim e por você. Qual é a resposta que nós podemos dar a tudo isso? Isso que Paulo nos disse.
todos os dias, nos despirmos dessa velha natureza e todos os dias nos revestirmos dessa nova natureza que foi criada em Cristo Jesus, em justiça e santidade. Como nós podemos fazer isso? Paulo vai nos dar alguns exemplos. Não vivendo debaixo de mentira, não vivendo debaixo de furtos, não permitindo que a ira tome conta do nosso coração, se afastando de toda palavra torpe que nos afasta de Cristo, que magoa pessoas, não permitindo que o Espírito Santo de Deus venha ser entristecido por algum ato nosso de amargura, de indignação, de gritaria, de calúnia uns com os outros, mas vivendo de uma forma compassiva, bondosa, uns para com os outros. E de que maneira? Perdoando uns aos outros, assim como Cristo perdoou a cada um de nós, mesmo quando nós não merecemos. Que Deus abençoe a nossa vida nessa manhã, rica e abundantemente. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, obrigado porque um dia, estando cada um de nós mortos em delitos e pecados, o Senhor achou por melhor nos dar vida, mesmo quando nós não merecemos. Obrigado, Deus, porque a verdade do Evangelho chegou aos nossos corações. E agora nós temos consciência, Senhor, de todos os dias nos despirmos da velha natureza e nos revestirmos de uma nova natureza que foi criada em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, porque podemos, Senhor, dizer não à mentira, não ao furto, não à indignação, Senhor, não à vontade, ó Deus, de vivermos amargurados, caluniando uns aos outros, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos orienta a vivermos, ó Deus, de uma forma que agrada a Ti, de uma forma bondosa, compassiva uns com os outros, ó Deus. Obrigado porque temos um modelo chamado Cristo Jesus, nos incentivando a perdoar mesmo aqueles que ainda não nos perdoaram, a oferecer perdão, ó Deus, mesmo aqueles que ainda, ó Deus, nos caluniam, vivem irados, ó Deus, contra nós. Obrigado porque temos um modelo em Cristo Jesus que nos leva todos os dias a nos despir da velha natureza e nos revestirmos de uma nova natureza que foi criada em Cristo para o louvor da sua glória. Obrigado, Deus, por essa manhã. Obrigado por esse culto. A Ti seja toda a honra, glória, louvor e majestade. Amém e amém.